para levar na oficina, na empresa reparadora, e que foi a oficina que pediu para que ele fosse lá buscar aquela peça, comprar aquela peça. Pronto. Onde vocês acham que a polícia vai parar? Vai parar lá na oficina. E de repente a gente se vê envolvido numa situação complicada, né? Ali numa formação de quadrilha. Olá, amiga reparadora! Olá, amigo reparador! Tudo bem com você? Eu sou Alessandra Milano Moraes, advogada e especialista no setor automotivo. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma situação que tem acontecido muito na oficina, que é quando o cliente leva a peça para ser aplicada no seu veículo. Se você, reparador, se você, reparadora, aplicar na sua oficina essa dica que eu vou passar para vocês aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que os seus problemas com relação a esse assunto vão diminuir muito. Bom, a história que a gente tem é aquela já velha conhecida nossa, né? O cliente leva o seu veículo na oficina, é feito o diagnóstico, o problema é passado para ele e é entregue para ele um orçamento completo, né? De peças e serviços. Claro que nesse orçamento, com relação às peças, a oficina ganha um pouquinho na margem daquelas peças pela venda delas, né? Mas o que o cliente faz? Ele passa a mão no celular, que hoje em dia é a coisa mais fácil de fazer, e começa a fazer uma pesquisa de preço com relação àquelas peças. E, claro, ele vai achar peças com valores melhores do que aqueles que a gente pôde, né, colocar, apresentar para ele lá. Bom, então ele compra essas peças no balcão da autopeças ou muitas vezes, aliás, ultimamente tem sido na maioria das vezes, ele compra pela internet essas peças e leva para que elas sejam aplicadas no seu veículo lá na nossa oficina. Mas tem aí um detalhe super importante, né? Principalmente quando o cliente compra as peças na internet. Qual que é? Normalmente o cliente ele faz o quê? Ele busca o preço, né? E ele não tem uma real noção, um real conhecimento da procedência e da qualidade daquela peça. Isso acaba sendo um problema para nós, né? Acaba sendo um problema para a oficina, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque vai impactar diretamente na qualidade do serviço que eu vou estar oferecendo quando eu tenho ali aquela somatória de peça e serviço e eu estou entregando aquele serviço para o cliente. Isso vai impactar sem dúvida na nossa oficina. Ok, mas vamos lá. O cliente levou as peças para que elas sejam aplicadas no veículo dele lá na oficina. Como que a empresa reparadora, como que a oficina pode agir quando isso acontece? Pode e deve agir quando isso acontece? Existe alguma coisa que eu possa fazer? Claro, existe sim, e é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje, e eu tenho certeza absoluta que vai ser bastante produtivo o nosso papo. Vamos lá, primeira providência, o cliente levou as peças para que sejam aplicadas no seu veículo lá na oficina. Primeira coisa, proteger, resguardar a minha oficina. Bom, eu costumo falar muito quando a gente bate esse papo, né, sempre que eu estou conversando com vocês, de uma coisa que eu chamo de campo de observação. O campo de observação é um local onde eu vou descrever, eu vou anotar tudo aquilo que foge à normalidade da minha relação com o meu cliente. Tudo aquilo que sai do arroz com feijão, sabe? Na negociação, eu vou até o campo de observação. Ele pode estar no orçamento, pode estar no verso do orçamento, pode ser um papel à parte, desde que exista a relação, que seja relacionado com aquela ordem de serviço ou com aquele orçamento e com aquilo que vai ser feito no veículo do cliente. E sempre tem que ser assinado pelo cliente também. Eu posso fazer essa anotação no campo de observação à mão? Posso sim, com certeza que você pode. Mas o que eu vou colocar lá numa situação como essa? Eu pego o meu campo de observação e anoto o seguinte: para a execução do serviço tal, o cliente trouxe tais e tais peças para serem aplicadas no seu veículo, que foram adquiridas fora
deste estabelecimento comercial. Assim, fica ciente, quer dizer, o cliente fica ciente que a garantia referente a essas peças, se necessária, não será prestada pela oficina. E o cliente vai lá e assina. Nossa, quer dizer então que eu não preciso da garantia daquelas peças que eu estou aplicando no veículo do cliente? Se o cliente que levou, não, desde que, claro, eu faça essa observação e eu colha a assinatura do meu cliente. Por quê? Se eu não colher essa assinatura, se eu não fizer essa observação e ocorrer de fato um defeito naquela peça, comprovadamente naquela peça levada pelo cliente, num primeiro momento eu vou ter que me responsabilizar por aquele processo de garantia, né? E o que a gente está querendo? A gente está querendo evitar problema, com certeza. Outra coisa importante disso que a gente falou, que é importante que conste ali do meu campo de observação, que pode ter o tamanho que eu quiser, tá bom? É com relação à qualidade da peça que a gente falou agora há pouquinho. Bom, vamos supor que o cliente comprou aquela peça e quando ele foi fazer a pesquisa, qual foi a preocupação dele? Ele comprou a peça mais barata que ele encontrou no mercado e também a de pior qualidade do mercado. A chance dessa peça dar um problema, sem dúvida que é muito grande, é muito maior do que qualquer outra. Então, como é que eu faço para resguardar a minha oficina? Eu vou lá novamente no meu campo de observação e faço a seguinte anotação, escrevo o seguinte: o cliente está ciente que as peças por ele adquiridas e que serão aplicadas em seu veículo são peças de segunda linha, o que pode comprometer o resultado final do serviço executado. E o cliente assina. É uma sugestão, né? Ah, mas e se o cliente não quiser assinar? Ah, meu amigo reparador, minha amiga reparadora, se o cliente não quiser assinar esse documento, é porque ele está de má fé. E aí, nós já saberemos, a gente já vai saber que vamos ter problema com aquele cliente. É inclusive o momento da gente começar a pensar se vale a pena de fato realizar aquele serviço. Mas isso já é assunto para um outro vídeo que a gente com certeza vai fazer mais para frente, né? Bom, vamos lá. Nós utilizamos o campo de observação, tá? E colhemos a assinatura do cliente. Ótimo, perfeito. Por que perfeito? Porque agindo dessa forma, gente, a oficina, ela se isenta da responsabilidade de prestar garantia com relação àquelas peças que foi o cliente que levou. Não fui eu que vendi para ele. Consequentemente, a garantia não tem que ser prestada por mim, né? Eu tenho responsabilidade apenas com relação à garantia sobre o meu serviço. Essa não tem jeito. Essa eu terei que prestar sem dúvida alguma. Mas se ocorrer algum defeito na peça e comprovadamente esse defeito for na peça, eu vou cobrar novamente pelo meu serviço no momento de aplicar a peça nova, já com o defeito sanado. E olha só, inclusive isso serve, fica aqui a minha sugestão, como uma excelente forma de argumentação com o cliente para convencer o meu cliente a comprar a peça comigo na oficina. Né? O dono do carro chega na oficina, né? E quando ele vem com essa ideia de que ele vai comprar a peça fora porque é mais barata, eu já explico para ele, olha, o senhor pode comprar a peça onde o senhor achar melhor, mas com relação à garantia dessas peças, não será a minha oficina quem irá prestar. Então, caso ocorra um defeito, um vício que seja na peça aplicada, eu vou cobrar novamente do senhor, eu serei obrigado a cobrar novamente do senhor a minha mão de obra de instalação, a minha mão de obra de aplicação dessa peça. É um bom argumento, não é não? Uma outra dúvida que sempre acaba aparecendo na oficina com relação a isso, quando o cliente vai e leva para a oficina as peças para serem aplicadas no carro dele, é o seguinte: eu posso cobrar mais caro a minha mão de obra, né, o serviço que eu vou realizar, se o cliente não comprar as peças comigo? O que vocês acham? Posso sim, sem dúvida, você pode cobrar mais caro. É aquela história de sempre que a gente já ouviu. Se a gente for num bar, num restaurante, né, num local como esse, e se a gente levar a nossa própria bebida,
A gente não tem que pagar aquilo que chamam de rolha? Tem que pagar. Eu estou levando a bebida para o bar, então eu pago pela rolha. É uma coisa muito estranha. É mais ou menos como levar, sei lá, o disco da pizza para a pizzaria para eles prepararem para mim. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve fazer o seguinte: eu posso cobrar mais caro? Posso, desde que isso seja informado para o cliente antes, tá? Já no orçamento, no momento em que eu ofereço, em que eu entrego o orçamento para o meu cliente. Aliás, gente, informação é a palavra-chave das relações de consumo. E essas relações de consumo são o que a gente realiza no dia a dia da oficina. É o nosso relacionamento com o nosso cliente, faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E as relações de consumo, elas são regulamentadas por uma lei que é conhecida como Código de Defesa do Consumidor, que é aquele livrinho que a gente tem lá, né, na recepção da oficina à disposição dos nossos clientes. É isso. Bom, o ideal, como é que eu faço essa informação? Como é que eu informo para o meu cliente? O ideal, e fica aqui outra sugestão para vocês, é que exista afixado mesmo na parede, né, um aviso para o cliente, na parede ou num quadro de avisos, como for o procedimento na oficina, um aviso para o cliente, né, e um outro já impresso no orçamento que eu vou entregar para aquele dono de veículo, para aquele meu cliente. A ideia é sempre ter os dois, né? Assim o cliente chega na oficina, ele olha aquele aviso, ele já tem essa percepção e eu tenho a comprovação de que ele sabe no momento em que aquilo está no orçamento que é passado para ele. Bom, e o que eu escrevo ali no orçamento e naquele quadro de avisos, naquele aviso que vai ser fixado na parede? O presente orçamento diz respeito ao serviço de reparação completo, com as peças necessárias inclusas. Caso as peças sejam adquiridas em outro estabelecimento, o valor referente aos serviços sofrerão alteração. Pronto! Ficou claro isso, né? Ficando claro isso para o consumidor, que é o meu cliente, aí a gente tem mais um argumento, e olha que bacana, mais um argumento para convencer o cliente a fazer a compra das peças também na oficina. Eu vou explicar para o meu cliente o quê? Que aquela economia que de fato ele acha que está fazendo ao comprar aquelas peças em outro local, as peças por um preço um pouco mais baixo, peças um pouco mais baratas, ele não vai estar acontecendo no momento em que, por conta disso, o valor do meu serviço acaba ficando maior. Aí a gente já fica preocupado, né? Já vem aquela pergunta: nossa, mas e aí? O cliente ele não pode ir ao Procon, ele não pode, sei lá, denunciar a minha oficina? Bom, poder ele pode, mas, gente, se você reparador, se você reparadora tiver tomado todas essas medidas de precaução que a gente está conversando aqui, você não vai estar fazendo nada errado. Você não vai estar fazendo nada ilegal e nada que esteja ferindo o Código de Defesa do Consumidor. Então, não tem como a oficina ser penalizada, né? Não tem como a gente ser penalizado num caso como esse. E fica aqui ainda mais uma dica, gente. Sempre informar o cliente e ter a comprovação de que informou, porque informar só de boca não resolve pra gente. A gente precisa ter um documento, né, uma comprovação, alguma forma clara de que informou o cliente. Então a gente tem o comprovante de que aquele nosso cliente está informado. E como é que eu vou conversar com o meu cliente? Eu vou explicar para ele exatamente isso, né? Eu vou explicar com relação ao valor das peças. Eu posso até falar ali da rolha da garrafa, né? A gente pode conversar com o cliente da maneira mais tranquila, mais diplomática que a gente conseguir, né? Se ele não estiver comprando aquele orçamento, aquele produto que eu estou oferecendo naquele orçamento, que é o produto completo, peças mais serviços, os serviços sozinhos sofrerão alteração e serão mais caros. Gente, isso não é ilegal, isso não é absurdo, isso pode e deve ser feito na nossa oficina. Uma outra coisa que tem gerado bastante dúvida
com relação às lojas de autopeças. E eu acredito que as lojas de autopeças elas estejam se preparando, né, para isso, sejam essas lojas físicas ou sejam lojas virtuais. Eles estão com certeza levando em consideração que no momento em que eles estão vendendo cada vez mais para o consumidor final, que é aquele cliente, né, aquele meu cliente final, eles estão fazendo parte de uma relação de consumo. Só que as lojas de autopeças, elas não estavam antes muito acostumadas, né, a fazer parte de uma relação de consumo. Por quê? Porque elas estavam mais acostumadas a vender para as oficinas mecânicas, né, para nós, para as empresas reparadoras, e não para o consumidor final. Só para a gente entender um pouco melhor isso, né, o que é uma relação de consumo? É importante para que a gente consiga entender o que eu estou falando aqui. Bom, uma relação de consumo regulamentada, jurisdicionada pelo Código de Defesa do Consumidor, ela tem dois polos distintos de interesse. De um lado eu tenho o fornecedor, né, que somos nós, e do outro lado eu tenho o consumidor. Os dois têm um objetivo comum, que é a compra ou a venda de um produto ou de um serviço. Até aí tá tranquilo. Mas o que esse cara, o consumidor, ele tem que ser necessariamente para que essa relação seja uma relação de consumo? Ele tem que ser consumidor final. E o que é o consumidor final? O consumidor final é aquele cara, é aquela pessoa que compra um produto ou um serviço, ela não compra para ganhar dinheiro com isso, para revender, ela compra para uso próprio, ela compra para que aquele produto ou serviço passe a fazer parte do seu patrimônio, do seu ativo imobilizado. Vamos pensar num exemplo de como é que isso funciona para ficar mais claro. Vamos pensar que a nossa oficina está precisando comprar uma ferramenta, um ferramental qualquer, um elevador, por exemplo, para a oficina. Então, no momento em que eu faço essa compra, a empresa que vendeu e instalou aquele elevador na minha oficina, o meu relacionamento com essa empresa, o relacionamento da oficina com essa empresa é relação de consumo? Sim, é relação de consumo. Por quê? Porque embora eu vá ganhar dinheiro com isso, porque eu vou com isso realizar serviços para os meus clientes, eu não vou estar revendendo o elevador. O elevador, ele passa a fazer parte do meu patrimônio, né? Do patrimônio da oficina, do ativo imobilizado da oficina. Eu não estou vendendo o elevador para o meu cliente. Então, essa relação, ela é sim relação de consumo, tá bom, gente? Bom, mas e quando a oficina compra uma peça lá na loja de autopeças para aplicar no veículo do cliente? O meu relacionamento oficina com autopeça é relação de consumo? Não, nesse caso já não é relação de consumo. Nossa, mas por quê? Porque eu estou comprando essa peça para revender. Eu vou ganhar dinheiro com essa peça revendendo, não vou? Já o meu relacionamento com o cliente no carro, que eu vou aplicar essa peça no veículo dele, esse sim é relação de consumo sem dúvida. Ficou claro isso para vocês? Né? Essa diferença? Algumas pessoas ficam um pouco preocupadas. Nossa, quando não for relação de consumo não tem lei? Né? Fica ao Deus dará, não existe nenhuma legislação que possa regulamentar isso. Existe sim, gente, só que aí não é o Código de Defesa do Consumidor, é o Código Civil Comum, e aí vale o que tiver no contrato. Combinou, tá combinado, né? Já quando a gente fala de relação de consumo, nós temos determinadas coisas que ainda que o cliente abra mão, se estiver na lei e ele voltar atrás, nós teremos que cumprir. Um exemplo disso é a garantia de 90 dias. Bom, voltando lá para a nossa loja de autopeças. No momento em que a loja de autopeças então virou, né, passa a fazer parte de uma relação de consumo e exista um problema, um defeito naquela peça que ela vendeu diretamente para o cliente, ela vai ser obrigada a iniciar todo o procedimento de garantia com a fábrica, né, que antigamente, normalmente quem fazia isso era quem? Era a empresa reparadora, era a oficina. Ela vai ter que correr atrás, inclusive, de laudo, se houver essa necessidade, e eles não estão muito acostumados a fazer esse tipo de coisa. Gente, tem uma outra situação que eu gostaria de conversar hoje com vocês,
com relação às peças levadas pelos nossos clientes lá para serem aplicadas na oficina. Só que essa situação ela é bem mais preocupante e é importante que a gente preste bastante atenção. É quando essa peça levada pelo cliente é peça usada. Nesse caso, a nossa atenção, a nossa precaução deve dobrar, deve ser redobrada. Por que deve ser redobrada? Eu vou explicar para vocês. O que acontece? Vamos pensar o seguinte, existem aqui alguns pontos que a gente tem que analisar. O primeiro ponto é o seguinte, onde que o cliente foi comprar essa peça usada? Em que lugar ele foi comprar? Normalmente a gente tem a dificuldade de precisar saber da procedência dessa peça. O cliente ele sabe onde ele está comprando, qual é a procedência, qual é a qualidade dessa peça. Será que ele toma esse cuidado? A loja, o local onde ele foi comprar essa peça, fornece nota fiscal? Sei lá, ainda que o vendedor tire a nota fiscal ali da geladeirinha, não tem problema, porque para nós não temos a obrigação de saber verificar se aquela nota é fria ou não, mas nós precisamos daquela nota fiscal, isso sem dúvida alguma. Aquela loja, ela tem cara de loja, tem ali um balcão, é um local apresentável, porque tem se recorrido muito aos desmanches. Principalmente o setor de funilaria e pintura recorre a desmanches, mas também as oficinas mecânicas precisam eventualmente recorrer aos desmanches. E aí começa o nosso problema. É importante que aquele local seja um local de fato um comércio, regularizado, regulamentado, com a sua licença de funcionamento. E por que eu estou falando isso para vocês, gente? Por que eu estou preocupada com essa situação? Porque existe no Código Penal o artigo 180, que trata do crime de receptação. Gente, o crime de receptação, ele é bem amplo, porque o artigo 180 do Código Penal, existe ele ali, o caput, que a gente chama, existem vários parágrafos nesse artigo, e esses parágrafos vão ampliando, vão fazendo com que o crime de receptação seja cada vez mais abrangente, e ele chega com uma facilidade incrível até o reparador, até a empresa reparadora, com uma facilidade absurda, no momento em que a gente está aplicando aquela peça no veículo do cliente. Vamos imaginar aqui uma situação, vamos dar um exemplo. Vamos supor que o cliente, além de não ir a um local licenciado, a um local regularizado ali com cara de loja, ele ainda chega na loja e a pedido do vendedor, o vendedor fala lá, vai lá no desmanche, pode ir lá desmontar a peça que você quer, ele entende um pouquinho, e então ele está lá desmontando o veículo, tirando aquela peça que ele quer, e chega a polícia. A polícia chega e encontra toda aquela situação e leva o cliente preso para a delegacia. No momento em que o cliente está lá prestando o depoimento dele, ele está assustado. O que ele vai dizer para a polícia? Ele vai dizer para a polícia o seguinte, que ele estava retirando aquela peça para levar na sua oficina, para levar na oficina, na empresa reparadora, e que foi a oficina que pediu para que ele fosse lá buscar aquela peça, comprar aquela peça. Pronto. Onde vocês acham que a polícia vai parar? Vai parar lá na oficina. E de repente a gente se vê envolvido numa situação complicada, ali numa formação de quadrilha, além do crime de receptação. Difícil, complicado isso. Uma outra situação que a gente pode pensar é a seguinte. Vamos supor que a peça chegou até a oficina. Tudo bem, o cliente foi, comprou e levou a peça até a oficina e eu deixei ela lá guardada, aguardando o momento de aplicar aquela peça no veículo do cliente. Mas a polícia, de alguma forma, consegue rastrear aquela peça e chega até a nossa empresa, chega até a nossa oficina e encontra a peça lá, sem nota fiscal, e ela é produto de crime. Pronto. Você, reparador, vai ser pego em flagrante delito, no crime de receptação do artigo 180 do Código Penal, que fala também em guardar
né, aquele produto, armazenar, utilizar alguma coisa que a gente que seja produto de crime. Gente, só para explicar, o que é flagrante delito? Flagrante delito é um termo jurídico que a gente usa quando alguém é preso, quando alguém é flagrado no momento em que estava cometendo um crime. Não é a minha área, eu não atuo no direito penal, mas eu posso afirmar para vocês que é muito difícil uma pessoa pega em flagrante delito não ser presa. Complicado. É uma situação que a gente tem que pensar bastante, a gente tem que tomar muito cuidado. O crime de receptação do artigo 180 do Código Penal. Quem quiser dar uma lida nele, pega ele. Artigo 180 do Código Penal, crime de receptação, joga lá no Google. Vocês vão perceber que ele é muito grande, ele é muito abrangente e que com certeza ele pode chegar com facilidade até a gente. E já é complicado, né? Quando a gente vai lá comprar a peça e toma todos os cuidados, quando o próprio reparador vai lá comprar a peça tomando as precauções direitinho, imagina quando é o cliente que vai e ele só está pensando no quê? Está pensando no preço. E ele não toma precaução nenhuma. É uma coisa para a gente parar para pensar, não é mesmo? Bom, esse é um assunto que a gente tem que tomar bastante cuidado. A aplicação de peça usada no veículo do cliente, ainda mais quando é o cliente que leva a peça para ser instalada, é pior ainda, né? Porque vai ali uma cadeia complicada que chega até a gente e até que isso seja explicado, nós vamos passar por situações difíceis. E é justamente por isso que eu estou falando sobre esse assunto, né? Por que eu estou tratando desse assunto de crime de receptação? Porque quando eu falo em crime ali, aquele ato ilegal, né, que está descrito, que a gente chama tipificado no Código Penal, quando ele acontece, ele é apenado, gente, com detenção e multa. E quem que vai preso? Pessoa jurídica, a empresa, não vai presa. Quem vai preso é pessoa física. Então quem vai preso é o reparador responsável, é o dono da oficina, né? Porque, de fato, não é a oficina que está cometendo o crime de receptação, é o reparador. E aí está o ponto que nós temos que tomar bastante cuidado. Tudo bem? Continuando aqui o nosso assunto, nós temos um segundo ponto com relação às peças usadas, levadas pelo cliente para serem aplicadas no veículo dele lá na oficina. Bom, o reparador, né, a empresa reparadora, só poderá aplicar uma peça usada no veículo do cliente com uma autorização expressa dele. Por que eu estou falando isso? Porque existe todo um capítulo no Código de Defesa do Consumidor que chama das infrações penais, que fala de crimes dentro das relações de consumo. Existe o artigo 70 do Código de Defesa do Consumidor que fala exatamente o seguinte: empregar na reparação de produtos, peças ou componentes de reposição usados sem autorização do consumidor. E aí existe a pena de detenção de 3 meses a 1 ano mais multa. Nossa, mas eu vou ser preso? Não necessariamente por isso, mas eu posso perder a minha primariedade, que é aquela condição que a pessoa possui, em que a pessoa possui benefícios, né? Por exemplo, como responder um processo em liberdade, um processo crime em liberdade, por ser réu primário. O que é o réu primário? É aquela pessoa que nunca foi condenada por um crime. Isso, né, quer perder a primariedade. Quando a gente é condenado, existe a sentença do juiz ali e a gente é condenado por um crime, perde a primariedade. E o que eu tenho que fazer, né? A gente volta correndo lá para o campo de observação. Ele que vai nos salvar. Eu vou fazer constar uma outra coisa do meu campo de observação. Com a assinatura do cliente, eu vou ali de uma maneira bem expressa o seguinte: que a peça é usada, que o cliente autoriza a sua instalação dessa peça usada no seu veículo e que ele, que levou a peça para ser aplicada, se responsabiliza pela qualidade e pela procedência daquela peça.
Perceberam como é importante que a gente coloque isso no nosso campo de observação? Então ele está ali me dando autorização para aplicar a peça usada no veículo dele, está se responsabilizando pela qualidade e pela procedência, de onde veio aquela peça. Já estou me isentando de bastante coisa. Bom, corremos lá para o nosso campo de observação e fizemos ali a nossa anotação. Gente, o campo de observação é aquele documento que vai me salvar, né? É o documento que vai me livrar de responsabilidades que não são minhas, que não são da minha empresa reparadora, que não são da oficina. Então, sempre que tocar aquele sininho de alarme, sabe aquele sininho de alarme que toca aqui atrás da orelha? É uma intuição que vem em determinadas situações do nosso dia a dia e que a gente sabe que quando a gente não dá ouvido para aquele sininho, a gente sempre cai nas piores enrascadas, não é isso? Então a gente não pode esquecer, sempre que tocar esse sininho, eu vou correndo ali para o meu campo de observação e faço a anotação e colho a assinatura do meu cliente. Ficou claro isso, gente? E por que eu estou falando tanto de colher a assinatura do cliente? Por que é tão importante eu estar lá com a assinatura do cliente? Porque se o cliente não assinar, ele vai ser, aquela minha anotação, vai ser um documento unilateral, que é feito só por uma das partes. Nesse caso, só quem fez fui eu, só quem fez foi a minha empresa, né? Quem fez foi a oficina. E documento unilateral, gente, não tem valor jurídico. Por isso, essa minha preocupação de sempre estar ali colhendo a assinatura do cliente. Mais um ponto que eu queria conversar com vocês com relação a isso, o cliente levar peças usadas para serem aplicadas no veículo dele lá na oficina. Como é que fica a garantia relativa aos serviços que eu estou prestando ali para o meu cliente, né? Os serviços que eu estou executando com a aplicação daquela peça usada. A peça, ela é confiável? O que vocês acham? Será que vale o risco de dor de cabeça iminente? Né? Porque a partir do momento em que a gente está aplicando uma peça usada, a chance dela dar um problema não é muito maior? Será que não é o momento da gente parar para pensar um pouco sobre isso? Será que a minha oficina ela deve trabalhar com peça usada? Né? Será que é uma reputação que eu gostaria de ter para o meu negócio, para a minha empresa? E aí, gente, eu falo uma coisa para vocês, né? Uma outra coisa para vocês. Se eu nem ganhei nada com a venda daquela peça, né? Que se foi o cliente que foi comprar a peça usada, eu não ganhei nada com isso, será que vale o risco de ir lá e aplicar essa peça usada no veículo do meu cliente? São coisas que a gente tem que parar para pensar. Porque a gente está aqui falando de garantia. E por que eu estou falando de garantia? Porque a garantia com relação ao meu serviço, eu vou ter que fornecer. Não tem jeito. Aquele serviço que eu prestei, né, para o meu cliente, aquilo que eu realizei no veículo do meu cliente, eu vou ter que fornecer. E o que a gente não pode esquecer nunca, né, é que no momento em que eu vou ter que fornecer essa garantia, ela é a garantia legal que está lá no Código de Defesa do Consumidor, que é a garantia mínima de 90 dias, que pode ser muito tempo, dependendo da qualidade e do serviço que eu estou executando. Por que eu estou falando isso? Que quando eu estou falando de peça usada, eu nem sei a procedência dela, né? Bancar a qualidade daquele serviço que eu estou ali vendendo para o meu cliente. Quando é feito com uma peça nessa situação, é muito menos seguro, né? A minha segurança, ela fica escassa, ela fica mínima. Então é o momento da gente parar para pensar. Como é que eu vou ter certeza que o serviço que eu executei no veículo do meu cliente ficou bom? Será que eu consigo bancar isso? É um risco a mais que a minha empresa, que a oficina está correndo. E aí? E quando eu falo em risco, eu estou falando aqui para vocês, risco é risco de quê? Eu estou falando de risco de responsabilidade no primeiro momento. Responsabilidade civil
quer aquela da indenização, que é aquela que pega no bolso, né? Que eu tenho que tirar no bolso, eu tenho que indenizar o meu cliente, mas eu falo também de responsabilidade penal, principalmente quando o serviço for em algum item de segurança do veículo. Se der um problema com aquela peça, né, ainda que seja usada, ainda que o cliente tenha levado aquela peça e o cliente sofreu algum tipo de acidente, por exemplo, ele atropelar alguém, o reparador, que é a pessoa especialista, né? Nós somos os especialistas, nós somos os experts naquele tipo de serviço. Ele poderá também ser responsabilizado criminalmente, ainda que ele não tenha intenção. Então a pessoa foi lá e causou um acidente, atropelou alguém. Aí verifica-se através de uma perícia que houve a falha naquele componente que foi aplicado na minha oficina. E eu sou especialista e eu permiti que aquele componente fosse aplicado no veículo do meu cliente. Eu posso vir a ser responsabilizado criminalmente também. Existe no direito, gente, só para deixar mais claro isso aqui para vocês, uma maneira de diferenciar a intenção quando a gente fala de crime. Então a gente tem o crime doloso, né, que é o dolo, que é aquele em que existe a intenção de cometer o crime. Eu vi uma pessoa ali no cantinho, paradinha na calçada, eu peguei o meu carro, acelerei e atropelei aquela pessoa intencionalmente. Isso é dolo, isso é um crime doloso. Mas existe a culpa, né, que é quando não tem a intenção. A pessoa que causou aquele dano, ela não tinha a intenção, mas de alguma forma ela agiu com negligência, com imprudência ou com imperícia. E assim, apesar de não ter a intenção, ela causou um dano a alguém. E isso também é crime, né? Vocês já ouviram falar em homicídio doloso e homicídio culposo? Né? Lesão corporal dolosa, lesão corporal culposa. A culpa é quando não tem a intenção, mas de alguma forma eu contribuo, né? A minha atitude negligente, a minha atitude imprudente, a minha imperícia acaba causando aquele dano a essa outra pessoa. Por hoje era esse o assunto que eu queria conversar com vocês, era esse o nosso bate-papo. Todas as semanas eu estarei aqui no canal com mais dicas sobre dúvidas jurídicas na empresa reparadora, as dúvidas jurídicas que surgem ali no dia a dia da nossa oficina. E se você tiver mais alguma dúvida, fica à vontade para me procurar, para entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, que elas estão aparecendo aqui na descrição do vídeo. E eu quero pedir uma coisa para vocês também. Deixe uma sugestão sobre algum assunto que você gostaria de ver abordado comigo, ver abordado por mim aqui no nosso canal. É isso. Muito obrigada e forte abraço!